filosófica. Nossa cultura filosófica e religiosa, e tentar refletir mesmo estritamente nos seus limites. Assim posicionados, honestamente percebemos que é preciso conhecer o bem e o mal, mesmo porque presumivelmente são faces da mesma moeda. Só o conhecimento nos dará o direito e a autoridade para fazermos nossa escolha metafísica e ética, pois na hipótese de termos sido realmente criados por Orun e termos sido dotados de inteligência e da cognoscibilidade por ele, é incompreensível e incoerente que nossa inteligência e capacidade de não possam nos conduzir a ele, e sim o possam nossa estupidez e ignorância. O curso visa observar o conceito de religião e suas implicações conceituais para a observação das religiões africanas nas práticas de sua magia e religiosidade. A histórico em torno de um modelo conceitual de religião é resultado da metodologia, fato que influi na aplicação das categorias ocidentais ao pensamento africano. Tal contorno metodológico expressa-se, nomeadamente, na concepção dicotômica entre religião e magia. Pretende-se, então, traçar um roteiro diferente para a conceptualização da experiência religiosa africana partindo do modelo Yoruba, onde o termo para designar religião se remete para dever ou obrigação. Por fim, procurar-se a pensar o que significa, então, teologia num contexto africano, conferindo um enquadramento teórico alternativo à observação das religiões africanas. O Ibon não pode ter dúvidas, é através de nossas informações adquiridas com o passar dos anos e a vivência com os problemas diários das pessoas que devemos sempre consultar o oráculo para complementar ou não o Ibon se for assim, necessário para uma solução exata, além de um direcionamento correto das energias presentes no Ibon. Existem basicamente Ibon com características diferentes, ora vegetais, animal ou mineral, e também a manipulação de todos juntos, ou por partes. A base da preparação e o sucesso do Ibon estão interligados à própria formação e capacidade do sacerdote, pois quanto maior for o seu conhecimento e maior será o sucesso do Ibon. Ora, Adura, Oriki e Ufó são algumas formas de invocação para que sua manifestação oral se consagre no astral e se realize na vida da pessoa. Sendo assim, podemos concluir que um ser humano passa por várias situações antes de estar apto a realizar suas funções sacerdotais. Porém, no contexto do ovo, a junção acontece mais rapidamente, não existindo nenhum tipo de vínculo biológico entre a mãe e o filho, ou seja, não existe cordão umbilical. Isto explica o poder contido no ovo por si só, o qual foi um elemento criado diretamente pelo Todo-Poderoso Ultimar. Ele colocou primeiramente o ovo no mundo, logo depois surgindo dele a vida, ou seja, a ave. Por isso, o ovo é um elemento originado do Criador, o símbolo mais importante e representante do poder de Yami-Sharonga, a Mãe Universal, que necessita intrinsecamente do poder masculino de Orixalá e Obatalá, o qual faz do ovo um elemento de muito ar, poder realizador. E o princípio básico de toda a origem de também relacionado com os Ibon, cerimônias, rituais, oferendas entre outros. Primeiro, a palavra não significa caminho. Odu também não é destino, que é explicado por outras palavras ligadas a outro conceito, bastante profundas e complexas, no qual está inserido, mas, sendo apenas uma parte do conceito teológico de destino. Assim, pode parecer estranho, mas, para entender o que é. O mago, médico, magos ou médicos são indistintamente chamados de Onisegun, Elemoji, Olojun e Ologun, embora com distintas conotações de valor, conforme assinala Dopamine 1989. O médico é um curador, conhece formas terapêuticas e as usa para sanar condições patológicas de saúde. O mago, por sua vez,
possui poder sobrenatural para realizar feitos tais como preservar o amor, evitar um acidente e assim por diante. Os Oni-Segun adquirem seus conhecimentos no âmbito familiar, podendo ampliá-los no contato com seres espirituais. Ossanha, o orixá da essência do mundo vegetal, conhecedor das possibilidades terapêuticas de todas as plantas, tem entre seus mais importantes seguidores Aroni, ser dotado de uma única perna, como as plantas, e cabeça de cachorro. Grande conhecedor das propriedades medicinais do mundo vegetal, Aroni sequestra seres humanos talentosos e os leva para viver consigo na floresta escura, transmitindo-lhes conhecimentos antes de devolvê-los às suas casas. Salame, 1990. O encantamento iorubá, poder oculto dos nomes. Cada ser, objeto ou elemento tem um poder natural ao qual se pode apelar, desde que conhecido seu nome místico, de fundamento ou primordial. Frequentemente encontrados em fórmulas de encantamento, os nomes de fundamento permitem ao praticante, segundo se crê, agir sobre os seres invocados, controlando-os. Nupamu, 1988, registrou na Nigéria uma série de fórmulas encantatórias e teceu considerações sobre essa prática mágica. Referindo-se aos Ofu, diz: Ofu é o termo genérico empregado pelos Yorubá para designar encantamento. Pode ser definido como a palavra falada que se acredita possuidora de força mágica ou capaz de produzir efeitos mágicos quando recitada ou cantada sobre objetos mágicos ou na ausência destes. Os encantamentos, utilizados em todas as esferas da atividade humana, em particular na prática médica, são considerados pelos Yorubá como o principal poder por eles adquirido durante seu desenvolvimento espiritual. Bruxaria e feitiçaria. Do ponto de vista do código moral iorubá, a magia pode ser boa ou má, lícita ou ilícita. Bruxaria e feitiçaria são, via de regra, expressões de magia ilícita porque visam a destruição de um indivíduo ou de um grupo. A feitiçaria é praticada quase exclusivamente por homens e a bruxaria quase exclusivamente por mulheres. Enquanto o feiticeiro faz uso de recursos materiais para suas práticas, a bruxa a dispensa, deixando o próprio corpo adormecido durante a noite, atua diretamente com sua alma sobre as almas de outras pessoas. As bruxas vampirizam a energia vital das vítimas e ocupam, por vezes, corpos de animais para se locomoverem. Se o animal que está conduzindo a alma de uma bruxa for morto, a bruxa morrerá, sem poder voltar a seu corpo. Magia Yorubá. Em Yorubá, doença física causada por uma substância estranha no organismo é chamado Arun. A doença de um homem é chamada Alcaranarum, a doença de uma mulher é chamada Albirinarum, e a doença das crianças é chamada Homodearum. Após a classificação por sexo e idade, a doença se distingue pela localização da infecção. Doença de pele é chamada Anarum, a doença do sangue é chamada J-Arum, a doença dos ossos é chamada Egunarum. O termo Arun é usado para se referir a uma causa específica e não um sintoma. Todas as formas de Arun são o resultado de uma substância estranha no corpo. O termo que se refere à doença, independentemente da causa, é Abon. Na medicina de Ifá, existem duas categorias de substâncias estranhas que Arun causa. Doença causada por Corona, que significa os germes, e doenças causadas por Aron, que significa verme e refere-se à infecção por qualquer tipo de inseto. Existem 5 tipos comuns de medicamento utilizado em Ifá: medicina batida chamado Agun, medicina queimada chamado Etu, infusão, legumes maçados em água, e medicamentos chamados Abraxegen. Afoxé é o encantamento utilizado para ativar o poder inerente à medicina.
Quando se usa o afoxé vai-se falando, colocar-se 7 pedaços de pimenta de viné na boca e dar uma mordida na cabeça de um caracol. De acordo com a doença, IFA nos mostra que é causada por uma falta de equilíbrio interno, que por sua vez provoca uma falta de harmonia com o eu e o mundo. IFA sugere que a maioria dos casos de desequilíbrio são devido ao excesso de indulgência. Saúde é mantido pela moderação, buscando um ponto médio entre a privação e o excesso. Nos estágios iniciais, a maioria das formas da doença permanecem ocultas até que o excesso ou potência da doença faz com que seja revelada. A adivinhação pode ser usada para diagnosticar a doença nos estágios em que ela fica escondida, enquanto o anissegun é usado para diagnosticar a doença, uma vez que se tornou aberta e aparente. Tanto a ideia de saúde como um estado de equilíbrio e a ideia que move a doença de fases ocultas para estágios revelados, estão ligados ao sistema de cores, sendo IFA a fonte de equilíbrio tanto no corpo humano e no ambiente natural. Mais uma vez, origem IB não deve ser confundida com o conceito ocidental de mal. A finalidade dos rituais que estão dentro do Odu é transformar origens no Ibiai. É verdade que Ifa fala de um estado chamado de origens Buruku, que traduzido significa cabeça ruim. Este estado é semelhante ao comportamento psicopata, que descreve alguém que não tem consciência ou qualquer senso de certo e errado. Dizem que a origem palavras Buruku em um lugar sagrado é um tabu, e culturalmente isso seria considerado uma maldição. Os sacrifícios. O fiel trazia sua oferta, um animal sem defeito físico tirado da própria manada ou rebanho, no caso do povo pobre, lulas ou pombos, até o pátio diante do tabernáculo. Colocava a mão sobre ele para significar que o animal o representava e depois o imolava, sacrificava. Se o sacrifício era público, o sacerdote era quem realizava essa operação. O sacerdote tomava a bacia com o sangue e com ele espargia no altar, queimando a seguir algumas partes específicas do animal que continham determinadas porções de gordura. O que restava era consumido pelos sacerdotes e suas famílias ou ainda pelo sacerdote junto com os ofertantes. Contração e expansão. Esta metáfora significa que cada veneno tem seu antídoto e cada enfermidade tem sua cura. Esta tradição oral está especificamente no princípio da polaridade das leis herméticas e que neste caso pode-se afirmar categoricamente que através do mesmo veneno se elabora o antídoto, como no caso das vacinas. Os que praticam a medicina tradicional iorubá acreditam que as enfermidades estão contidas em pequenas bolsas dentro do corpo. Entende-se que essas bolsas são as centenas de glândulas espalhadas pelo corpo inteiro e que, devido a vários fatores, tais como o consumo excessivo de álcool, substâncias tóxicas, exposição a substâncias cancerígenas, aqueles que excedem os limites de sua capacidade humana, quando isso e outros fatores ocorrem, essas bolsinhas se rompem, liberando os micro-organismos na corrente sanguínea, que desencadeiam a doença até então inerte. Se apenas uma marca estiver, seu alcance é somente para planos espirituais, por isso não é muito aconselhável sua utilização para fins materiais. Se o Odu tiver sua marca 2 vezes inscrito em MG, seu efeito é específico sobre o plano mental, influenciará o Uri das pessoas e somente isso. É claro que nas mãos certas, nenhum tipo de conhecimento é vulgar ou pequeno. O Odu, quando utilizado em apenas 2 colunas, afetam o plano das ideias, o nível das pessoas, o que significa dizer que trabalha puramente sobre Jori. Disse forma pode até influenciar, mas ainda não é o mais apropriado para rituais com objetivos puramente materiais.
Se o nodo tiver 3 vezes sua marca repetida, ele será um nodo metá. Desta forma, influenciará apenas o plano emocional de uma pessoa. Este é o padrão ideal para proporcionar a projeção a influenciar as emoções de alguém. Se o audio tiver por 4 vezes repetida sua marca, ele será um nodo merim. E desta forma, poderá influenciar plenamente todas as questões físicas e material. Inon o fogo, na medida em que Icolé é a origem dos elementos, o primeiro elemento que nasceu de Icolé foi Inon o fogo. Este elemento, como todos os outros, não age só em nosso plano material, mas tudo o que for criado. As características básicas do princípio do fogo são o calor e a expansão. Na maioria das reações que geram a combustão, o componente encontrado normalmente é o oxigênio. É por isso que no começo da criação tudo era fogo. Cada elemento, inclusive o fogo, possui duas polaridades, a ativa e a passiva, sendo o Oubi e o Fumeji. A parte de Oubi emerge o fogo da explosão e o Fumeji o ar que sustenta este fogo. Sempre devemos considerar essas duas características básicas porque uma magia para funcionar com eficácia é necessário os dois elementos. Erupia a terra, os elementos terra formam-se por último, pois através de sua característica, especialmente a solidificação, ela integra em si todos os elementos. Foi justamente essa característica que conferiu uma forma concreta aos elementos. Ao mesmo tempo, porém, foi introduzido um limite ao seu efeito, o que resultou na criação do exato da dimensão, do peso e do tempo. Em conjunto com a Terra, o efeito recíproco dos três elementos tornou-se a quadriplicar. O fluido na polaridade do elemento Terra é eletromagnético. Com todos os elementos são ativos em Mãe Terra, no quarto elemento, toda a vida criada pode ser explicada. Foi através da materialização da vida nesse elemento que surgiu a força poderosa da criação universal. Como a água, o estado líquido é um estado da matéria no qual a distância entre suas moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio, tomando sua forma, porém sem alterar consideravelmente seu volume. As moléculas de um material no estado líquido possuem mais energia do que as moléculas do mesmo material em estado sólido, a uma mesma pressão. Esta maior energia se traduz em maior liberdade de movimento, que é o que permite ao líquido adaptar sua forma à forma do recipiente que o contém, embora o líquido seja praticamente incompressível. A teguna é o ar. O ar é a mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra. Ele é composto principalmente de nitrogênio, oxigênio e argônio, que juntos constituem a maior parte dos gases da atmosfera. Os demais gases incluem gases de efeito estufa como vapor de água, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozônio. Ar filtrado contém traços de vários outros compostos químicos. Muitas substâncias naturais devem estar presentes em pequenas quantidades em uma amostra de ar não filtrada, incluindo poeira, pólen e esporos, cinzas vulcânicas, compostos de flúor, mercúrio metálico e compostos de enxofre como dióxido de enxofre. Na física, o ar é um dos estados da matéria, não tem forma e volume definidos, e consiste em uma coleção de partículas, moléculas, átomos, íons, elétrons, etc., cujos movimentos são aproximadamente aleatórios. Curso de online. É para ver e rever as aulas. Hotmart para ver e rever as aulas. Mais de 300 horas de gravação. Aula semanal. Livro para estudar e acompanhar as aulas. Certificado de conclusão. Grupo exclusivo no WhatsApp. Aceite o seu lado sombrio, entendendo que ele irá ajudá-lo.
a se mover com a luz. Conhecer ambos os lados de nossa alma nos ajuda a avançar na vida e a entender que a perfeição não existe. Auó e Fabumi Fatumbi, Marco Rodrigues.